Quando o sofrimento parecer sem fim, Deus está trabalhando em você. Romanos 8:18. Quando o sofrimento se prolonga além do que imaginávamos suportar, algo começa a acontecer dentro de nós. Primeiro vem o cansaço, depois a confusão. Em seguida surgem perguntas silenciosas que ecoam no coração durante a madrugada. Até quando isso vai durar? Onde está Deus no meio dessa luta? Por que eu oro e ainda não vejo mudança? Talvez ninguém ao seu redor saiba o peso que você carrega, porque existem dores que não aparecem no rosto e batalhas que não podem ser explicadas em poucas palavras. Há pessoas que continuam funcionando por fora, enquanto estão quebradas por dentro. Se este é o seu momento, escute com atenção. O fato de você ainda estar de pé depois de tudo o que enfrentou, já prova que existe uma força sustentando sua vida. Você pode até se sentir fraco hoje, mas não está abandonado. Pode se sentir esquecido, mas não foi deixado para trás. Pode olhar ao redor e achar que nada está acontecendo. Porém, os céus trabalham de maneiras que os olhos humanos nem sempre conseguem perceber. A Bíblia declara em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Observe essa promessa com profundidade. O texto não nega o sofrimento. Deus sabe que a dor existe. Deus sabe que há lágrimas. Deus sabe que existem dias pesados, mas Ele também revela que existe algo maior sendo preparado. Isso significa que sua luta atual não é a última palavra sobre sua história. O sofrimento fala alto, mas a promessa fala mais alto. Talvez você pense que perdeu tempo demais. Talvez acredite que outras pessoas avançaram e você ficou parado. Talvez se compare com quem parece viver em paz enquanto você atravessa um vale longo e cansativo. Porém, muitos processos de Deus acontecem no oculto. Uma semente enterrada parece esquecida, mas está criando raízes. Uma árvore forte cresce primeiro para baixo, antes de crescer para cima. Assim também acontece com a alma. Deus fortalece estruturas internas antes de liberar mudanças externas. Há fases em que Deus trabalha seu caráter. Em outras, cura feridas antigas. Em algumas, Ele remove dependências emocionais. Em outras, fecha portas que pareciam boas, porque enxerga perigos que você ainda não viu. Existem atrasos que são proteção. Existem perdas que são livramento. Existem silêncios que são treinamento espiritual. Talvez você tenha chegado aqui pensando em desistir. Talvez esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de ser forte. Mas existe algo que você precisa lembrar hoje. As batalhas mais intensas costumam acontecer perto de grandes mudanças. Quando tudo parece pesado demais, pode ser porque algo importante está para nascer dentro de você. O inimigo tenta fazer você abandonar no meio do caminho aquilo que Deus planejou concluir. Permaneça comigo até o final desta mensagem. Cada capítulo pode abrir seus olhos para entender o que Deus está fazendo neste tempo. Sua dor não é inútil. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. Seu processo não está vazio. E no próximo capítulo você vai entender o que acontece quando a alma chega ao limite. Mas Deus ainda está sustentando tudo em silêncio. Quando a alma fica exausta. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. Não é apenas físico. Não é somente falta de descanso. É um peso interno que se acumula depois de muitas batalhas seguidas, muitas decepções silenciosas, muitas tentativas que pareceram não dar resultado. A pessoa continua andando, continua trabalhando, continua respondendo mensagens, continua sorrindo quando precisa, mas por dentro sente que algo está no limite. A alma cansada quase nunca faz barulho. Ela sofre em silêncio. Talvez você conheça isso de perto. Você acorda já cansado. Coisas simples parecem difíceis. O ânimo diminui. A esperança oscila. O coração quer continuar, mas a mente pergunta se ainda vale a pena insistir. Em alguns momentos, você até sente culpa por estar assim. Pensa que deveria ser mais forte, mais firme, mais confiante. Mas a verdade é que até pessoas de grande fé passaram por exaustão espiritual. O profeta Elias experimentou isso. Depois de viver uma grande vitória no Monte Carmelo,
Ele entrou em um estado profundo de desgaste. Em 1 Reis 19, Elias se senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Observe algo importante. Um homem usado por Deus também chegou ao limite emocional. Isso destrói a mentira de que somente quem tem pouca fé se sente cansado. Pessoas fortes também se esgotam. Pessoas que oram também choram. Pessoas escolhidas também enfrentam dias escuros. E o que Deus fez com Elias? Não veio com condenação. Não veio cobrando desempenho. Não veio exigindo resultados. Deus trouxe descanso, alimento e cuidado. Depois falou com ele em voz suave. Isso revela um princípio poderoso. Quando sua alma está exausta, Deus não se aproxima primeiro para cobrar, mas para sustentar. Ele sabe diferenciar rebeldia de cansaço. Ele sabe quando você não precisar de cobrança, mas de cura. Muita gente abandona a si mesma quando está cansada. Continua se pressionando, se comparando e se exigindo além do limite. Mas existem fases em que a vitória não está em correr mais rápido. Está em permanecer, está em respirar, está em buscar a presença de Deus, mesmo sem forças. Está em dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Mateus 11:28 traz um convite direto de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba que Jesus não chamou os perfeitos, chamou os cansados. Não chamou os que têm respostas, chamou os sobrecarregados. Isso significa que o seu estado atual não afasta Cristo. Seu cansaço pode ser exatamente o motivo para correr até Ele. Talvez você esteja tentando resolver tudo com força humana, quando Deus quer renovar você de dentro para fora. Talvez esteja lutando para manter estruturas que já deveriam ter sido entregues nas mãos do Senhor. Talvez esteja carregando pessoas, culpas e responsabilidades que nunca foram suas. A alma exausta perde a clareza. Por isso, decisões tomadas no cansaço podem ser perigosas. Há pessoas desistindo de promessas porque decidiram em dias escuros. Há pessoas encerrando ciclos certos porque interpretaram tudo pelo filtro do desgaste. Nem toda vontade de parar vem de direção divina. Às vezes vem apenas de exaustão. Espere, respire. Volte para a presença de Deus. O Senhor ainda está cuidando de você, mesmo quando sua energia acabou. E existe algo mais profundo acontecendo. Esse cansaço pode estar revelando o que precisa mudar urgentemente em sua vida. No próximo capítulo, você vai entender como a dor pode alterar sua forma de enxergar tudo ao redor. A dor que muda sua visão de vida. Existem experiências que mudam completamente a maneira como uma pessoa enxerga a vida. Nem sempre essa mudança vem por meio de conquistas, celebrações ou momentos fáceis. Muitas vezes, ela nasce na dor. Há sofrimentos que quebram ilusões, removem máscaras e revelam verdades que anos de conforto nunca conseguiram mostrar. O que parecia importante perde valor. O que era ignorado passa a ser essencial. O coração começa a ver com outros olhos. Antes da luta, muita gente acredita que felicidade depende apenas de resultados externos. Pensa que paz vem quando tudo está no lugar, quando há dinheiro suficiente, reconhecimento, aprovação ou controle sobre o futuro. Mas basta uma crise inesperada para perceber como tantas seguranças eram frágeis. Uma notícia difícil, uma perda, uma decepção, uma porta fechada e aquilo que parecia sólido mostra que não sustentava a alma. É por isso que alguns dos maiores despertamentos espirituais acontecem em tempos difíceis. Quando o ser humano perde a falsa sensação de controle, ele começa a buscar aquilo que realmente permanece. Salmos 119:71 declara: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Essa frase parece estranha para quem vê a dor apenas como castigo. Mas o salmista entendeu algo profundo. Certos aprendizados só entram no coração quando a alma está aberta pela quebrantação. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sua visão está sendo corrigida. Antes você confiava demais em pessoas. Agora entende que somente Deus é imutável. Antes, corria atrás de aplausos. Agora percebe que a aprovação humana muda rápido demais.
Antes, se comparava com todos. Agora entende que cada pessoa tem processos diferentes. Antes, valorizava o urgente. Agora, começou a valorizar o eterno. A dor também revela quem está ao seu lado de verdade. Em dias fáceis, muitos se aproximam. Em dias difíceis, os interesses se afastam e os vínculos reais permanecem. Isso dói, mas também liberta. Melhor enxergar a verdade agora do que construir o futuro cercado de falsidade. Existem perdas que são revelações disfarçadas. Outro ponto poderoso é que o sofrimento reposiciona prioridades. Pessoas que quase perderam algo importante passam a valorizar o que antes tratavam como comum. Quem enfrentou enfermidade valoriza a saúde. Quem passou pela escassez valoriza a provisão. Quem conheceu solidão valoriza a presença. Quem chorou no secreto valoriza a paz. A dor, embora difícil, ensina a reconhecer riquezas invisíveis. Eclesiastes 7:2 afirma que melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali os vivos aplicam isso ao coração. O texto mostra que momentos de reflexão profunda despertam sabedoria. Há festas que distraem, mas há dores que acordam. Talvez hoje você esteja questionando por que tanta luta veio sobre sua vida. E se uma das respostas for esta: Deus está mudando sua forma de ver? Há pessoas que só amadurecem quando o caminho aperta. Há decisões que só são revistas quando a vida para. Há dependências emocionais que só são percebidas quando algo falta. Isso não significa amar a dor. Significa reconhecer que Deus pode usar até o sofrimento para gerar discernimento. O inimigo tenta usar a crise para destruir sua visão. Deus usa a crise para purificá-la. O inimigo quer cegar você com revolta. Deus quer abrir seus olhos com sabedoria. Se hoje você enxerga a vida de maneira diferente, talvez não esteja perdendo sensibilidade, talvez esteja ganhando maturidade. E o próximo capítulo vai revelar algo ainda mais profundo. Porque os lugares escuros muitas vezes se tornam o terreno onde a fé cresce mais forte. O lugar escuro onde a fé cresce. Muita gente imagina que a fé cresce apenas em momentos de vitória. Pensam que crer em Deus se fortalece quando as portas se abrem, quando as respostas chegam rápido, quando a oração parece ser atendida imediatamente. Mas a verdade bíblica mostra outro caminho. A fé mais profunda quase sempre nasce em ambientes escuros, em dias silenciosos, em estações onde nada parece acontecer. É nesse lugar que o coração aprende a confiar sem depender do que vê. Crer quando tudo está dando certo é importante, mas crer quando nada faz sentido revela um nível diferente de relacionamento com Deus. Quando existe recurso abundante, é fácil agradecer. Quando existe direção clara, é fácil seguir. Quando existe confirmação imediata, é fácil permanecer firme. O desafio começa quando o céu parece calado, quando a promessa demora e quando a alma pergunta se ainda vale a pena continuar esperando. É exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque Deus saiu de perto, mas porque confundiram silêncio com ausência. Há períodos em que o Senhor não está longe, apenas trabalhando de forma invisível. A semente enterrada não parece viva, porém está germinando. A noite não parece produtiva, porém prepara a chegada do amanhecer. O deserto não parece promissor, porém é nele que a dependência de Deus se torna real. Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Observe com atenção. A fé se conecta diretamente ao invisível. Se tudo estivesse evidente, não seria necessário crer. Se tudo já estivesse pronto, não haveria espaço para confiança. A fé cresce justamente quando os olhos naturais não conseguem enxergar o que Deus já começou. Veja a vida de Abraão. Deus prometeu descendência, mas os anos passaram. O tempo avançou. A realidade parecia contrariar a promessa. Mesmo assim, Abraão continuou crendo. A demora não destruiu sua fé, amadureceu sua fé. Existem promessas que demoram porque Deus está fortalecendo quem irá recebê-las. Talvez você esteja em um lugar escuro agora, um tempo sem respostas claras.
Um período em que as emoções oscilam, dias em que parece que todos avançam e você permanece parado. Mas e se esse lugar não for abandono? E se esse ambiente estiver formando em você uma confiança que nunca seria construída em tempos fáceis? Quando tudo some, sobra o essencial. Quando as distrações caem, a voz de Deus fica mais nítida para quem decide ouvir. Quando o apoio humano falha, a dependência divina se aprofunda. Há pessoas que só descobriram a fidelidade de Deus quando perderam todas as outras seguranças. Salmos Coríntios 5:7 afirma que andamos por fé e não por vista. Isso significa que a caminhada espiritual madura não depende do cenário perfeito. Depende de uma convicção interna sustentada pela palavra. O mundo diz para acreditar apenas no que vê. Deus ensina a permanecer fiel antes de ver. Talvez sua maior batalha hoje seja continuar confiando sem provas imediatas. Continue. O lugar escuro não será permanente. E quando a luz surgir, você perceberá que não estava parado. Estava sendo enraizado. Pessoas rasas quebram rápido. Pessoas profundas suportam ventos fortes. Não despreze esta fase. O que parece apenas sofrimento pode estar produzindo musculatura espiritual. O que parece atraso pode estar gerando estabilidade. O que parece silêncio pode estar treinando seus ouvidos para reconhecer a voz certa. E no próximo capítulo você vai entender algo surpreendente. Por que algumas perdas, afastamentos e portas fechadas não foram rejeição, mas proteção de Deus sobre a sua vida. Quando Deus te afasta para te proteger. Existem momentos na vida em que algo sai do lugar sem aviso. Pessoas se afastam, planos desmoronam, portas se fecham, caminhos que pareciam certos desaparecem de repente. A primeira reação quase sempre é dor. Depois vem a pergunta: por quê? Muitos interpretam esses acontecimentos como rejeição, abandono ou fracasso. Mas em várias situações, aquilo que saiu da sua vida não foi castigo, foi proteção. Nem toda porta fechada significa perda. Nem todo afastamento significa derrota. Nem toda interrupção significa atraso. Há vezes em que Deus remove algo agora porque sabe o que isso causaria depois. O ser humano enxerga o presente. Deus enxerga consequências, intenções escondidas, perigos futuros e caminhos que terminariam em destruição emocional ou espiritual. Quantas pessoas insistem em relacionamentos que Deus já mostrou que não eram saudáveis? Quantas permanecem em ambientes que drenam sua paz? Quantas correm atrás de oportunidades que parecem brilhantes por fora, mas carregam armadilhas por dentro? Quando algo termina, a dor do momento pode impedir a compreensão imediata. Porém, o tempo costuma revelar que certas perdas eram livramento disfarçado. Provérbios 3:5-6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse texto existe porque haverá fases em que o entendimento humano não alcança o que Deus está fazendo. Você olha e pensa que perdeu. Deus olha e sabe que preservou. Você lamenta o encerramento. Deus celebra a proteção silenciosa. Lembre-se de José. Ele foi vendido pelos irmãos, lançado em um caminho injusto, levado para longe do ambiente que conhecia. Aos olhos humanos, tudo parecia destruição. Mas o que parecia tragédia se tornou posicionamento estratégico. Se José permanecesse onde estava, talvez nunca pisaria no lugar onde seu propósito seria cumprido. Às vezes, Deus move você de lugares confortáveis para destinos necessários. Talvez você esteja sofrendo por alguém que foi embora. Talvez ainda chore por uma oportunidade perdida. Talvez não aceite que algo não aconteceu como planejou. Mas eis a mão de Deus esteve nesse processo impedindo um mal maior. E se aquilo que você chamou de não deu certo foi justamente o que evitou anos de dor? Existem conexões que parecem amor, mas são prisão. Existem propostas que parecem crescimento, mas escondem queda. Existem ciclos que parecem seguros, mas estão bloqueando sua evolução espiritual. Deus ama tanto você que, em alguns momentos, prefere ferir sua expectativa para preservar seu futuro. Isso não significa que todo fechamento será fácil. Proteção divina às vezes dói,
porque rompe vínculos emocionais. Machuca porque confronta desejos antigos. Fere porque desmonta planos que você já imaginava vivendo. Porém, o desconforto de hoje pode evitar o arrependimento de amanhã. Salmos 84:11 declara que o Senhor não negará bem algum aos que andam retamente. Se algo bom de verdade for para você, no tempo certo permanecerá. Se saiu, talvez não era tão bom quanto parecia. Deus não retém para prejudicar, Ele filtra para proteger. Talvez o que você precisa não seja insistir no que fechou, mas discernir por que fechou. Talvez sua oração não deva ser traga de volta, e sim, mostra-me o que o Senhor está guardando para frente. Maturidade espiritual também é parar de idolatrar portas antigas e começar a confiar em novos caminhos. Não corra atrás do que Deus removeu. Não force reconexões que o céu encerrou. Não transforme carência em direção. O Senhor sabe separar aquilo que conforta daquilo que convém. E no próximo capítulo você vai descobrir por que certas pressões intensas não vieram para quebrar sua vida, mas para quebrar aquilo dentro de você que precisava ser curado. O processo de ser quebrado para ser curado. Poucas coisas doem tanto quanto sentir que a vida está apertando você por todos os lados. Há fases em que parece que tudo pressiona ao mesmo tempo. Emoções desorganizadas, portas fechadas, conflitos internos, perdas inesperadas, silêncio de Deus e um peso constante no coração. Nesses momentos, muitos pensam: estou sendo destruído. Mas existe uma verdade difícil e poderosa que poucos entendem. Nem toda quebra é destruição. Algumas quebras são cura. Há coisas dentro de nós que não saem apenas com conselho, leitura ou boa intenção. Certas raízes profundas precisam ser confrontadas no processo. Orgulho escondido, dependência emocional, necessidade excessiva de aprovação, feridas antigas nunca tratadas, traumas silenciosos, autossuficiência espiritual, medo de rejeição, controle exagerado. Enquanto tudo está confortável, muitas dessas áreas permanecem intactas, mas quando a pressão chega, o interior aparece. Jeremias 18 mostra o oleiro trabalhando o barro. Quando o vaso se estraga em suas mãos, ele não joga fora a massa, ele refaz. Isso revela algo profundo sobre Deus. Quando Ele permite certos processos, não é para descartar você, é para reconstruir de forma melhor. O oleiro quebra a forma defeituosa, para produzir algo mais firme, útil e belo. Talvez o sofrimento atual esteja revelando padrões que você nunca percebeu. Pessoas que controlam tudo, geralmente descobrem seu limite quando perdem o controle. Pessoas que dependem da aprovação dos outros sentem o vazio quando são mal interpretadas. Pessoas que escondem feridas atrás de força externa entram em crise quando a máscara já não sustenta mais. O processo dói porque expõe, e o que é exposto pode ser tratado. Salmos 51:17 declara que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. O Senhor resiste ao orgulho, mas se aproxima do quebrantamento. Isso significa que há momentos em que a maior bênção não é receber algo novo, e sim ter o coração transformado. Muitos querem cura sem confronto, querem paz sem renúncia, querem crescimento em desconforto, querem restauração mantendo os mesmos padrões que causaram feridas. Mas Deus trabalha em profundidade. Ele não apenas alivia sintomas, Ele trata causas. Por isso, alguns processos parecem demorados. O Senhor não está apenas fechando uma ferida superficial, está alcançando a raiz. Veja Jacó. Ele lutou a vida inteira tentando conquistar pelo próprio esforço. Em Gênesis 32, após lutar com o anjo, sai mancando, mas transformado. Perdeu força física, ganhou identidade nova. Há pessoas que entram em processos fortes e saem diferentes. Algo nelas morre para que algo melhor nasça. Talvez você esteja resistindo ao que Deus quer tratar. Talvez continue culpando apenas circunstâncias externas, quando o céu está tentando curar estruturas internas. Nem sempre a batalha principal está fora. Muitas vezes está dentro. Ser quebrado para ser curado significa perder durezas emocionais.
Significa abandonar versões falsas de si mesmo. Significa deixar cair dependências que pareciam normais. Significa aceitar que você precisa mais de Deus do que imaginava. Não interprete toda a dor como punição. Em alguns casos, ela é cirurgia. Uma cirurgia corta, limita e exige recuperação, mas salva. O paciente sente incômodo, porém está sendo restaurado. Assim também Deus opera em áreas invisíveis da alma. Se hoje você sente que algo em você está sendo desmontado, talvez não seja o fim da sua estrutura. Pode ser o começo da sua cura. E no próximo capítulo você vai entender como momentos de solidão, que parecem abandono, muitas vezes revelam sua verdadeira identidade. A solidão que revela sua identidade. Existe uma diferença entre estar sozinho e sentir-se abandonado. Nem toda solidão significa ausência de amor. Nem todo silêncio ao redor significa esquecimento. Há momentos em que Deus permite temporadas de isolamento, não para punir você, mas para revelar quem você é quando as vozes externas se calam. Muitos temem a solidão porque nela desaparecem distrações, aplausos e muletas emocionais. Mas exatamente por isso, ela se torna um lugar poderoso de descoberta. Quando há gente demais opinando, é fácil confundir identidade com aprovação. Quando há movimento constante, é fácil chamar distração de propósito. Quando sempre existe alguém por perto, é fácil depender dos outros para se sentir inteiro. Porém, quando chega um tempo em que certos contatos diminuem, convites cessam e o barulho some, o coração começa a encarar perguntas que antes eram evitadas. Quem sou eu sem reconhecimento? Quem sou eu sem essa pessoa? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Essas perguntas assustam, mas também libertam. Porque uma identidade construída em pessoas sempre será instável. Uma identidade baseada em resultados sempre tremerá. Uma identidade apoiada em imagem pública sempre viverá cansada. Deus deseja algo mais profundo, que você saiba quem é nele. Mateus 3 mostra Jesus Cristo sendo declarado Filho amado pelo Pai antes de iniciar milagres públicos. Isso é poderoso. A identidade veio antes do desempenho. O amor veio antes da plataforma. A aprovação do céu veio antes dos resultados. Deus quer curar a mentira de que você só tem valor quando produz. Depois dessa declaração, Jesus foi conduzido ao deserto. Observe a sequência: identidade confirmada, depois isolamento. O deserto não veio para destruir quem ele era, mas para provar que ele sabia quem era. Em Mateus 4, a tentação começa justamente com a frase: "Se és filho de Deus". O ataque foi contra a identidade. Ainda hoje funciona assim. Quando pessoas se sentem sozinhas, começam a duvidar de quem são. Talvez sua solidão atual esteja expondo dependências antigas. Há pessoas que só se sentem valiosas quando recebem atenção constante. Outras só se sentem seguras quando estão cercadas. Algumas evitam o silêncio porque no silêncio surgem dores não tratadas. Mas fugir de si mesmo prolonga prisões internas. Encarar esse tempo com Deus pode gerar liberdade real. Salmos 46:10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". O aquietar não é vazio, espaço para ouvir. Há vozes de Deus que só são percebidas quando outras vozes se afastam. Há direções que surgem quando o coração para de correr atrás de companhia a qualquer custo. Isso não significa que relacionamentos não importam. Importam muito. Fomos criados para a comunhão. Mas quando a necessidade de companhia vira dependência, qualquer ausência se torna desespero. Deus às vezes permite um tempo de recolhimento para fortalecer sua estrutura emocional e espiritual. Talvez você esteja chamando de abandono aquilo que é treinamento. Talvez esteja interpretando como perda aquilo que é reposicionamento. Talvez o Senhor esteja retirando barulhos externos para construir convicções internas. Pessoas que descobrem sua identidade em Deus não se quebram facilmente diante de rejeição humana. Use este tempo para se aproximar mais da presença de Deus. Ore mais. Leia a palavra mais profundamente. Reorganize seu interior. Descubra gostos esquecidos, dons escondidos,
feridas que precisam de cura e sonhos que nasceram de novo no silêncio. Porque quando você aprende quem é no secreto, ninguém consegue manipular seu valor em público. E no próximo capítulo, você vai entender por que esperar demais pode parecer injusto, mas ainda assim fazer parte de um tempo perfeito de Deus. Quando o tempo parece injusto, poucas coisas cansam tanto quanto esperar. A dor de perder machuca, a dor da rejeição fere, mas a dor da demora consome aos poucos. Porque enquanto você espera, vê outras pessoas avançando. Enquanto você ora, parece que outros recebem respostas rápidas. Enquanto tenta permanecer fiel, observa gente menos preparada conquistando espaços que você desejava. E então, nasce uma pergunta silenciosa: por que comigo está demorando tanto? Esse sentimento é mais comum do que muitos admitem. Há pessoas que não estão revoltadas com Deus pela luta em si, mas pelo tempo da luta. Elas suportariam melhor a prova se soubessem quando termina. O problema é acordar sem prazo, caminhar sem calendário e continuar sem entender por que tudo parece parado. Mas existe uma diferença entre atraso humano e preparo divino. Nem tudo que demora está atrasado. Algumas coisas estão amadurecendo. Há frutos que crescem rápido e apodrecem cedo. Há estruturas que levam tempo, porque precisam sustentar peso maior. O que nasce antes da hora pode impressionar por um momento, mas nem sempre permanece. Eclesiastes 3:1 declara que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus trabalha com estações. O ser humano deseja pressa. Deus prioriza propósito. Nós queremos rapidez. Deus quer consistência. Nós pedimos portas abertas. Deus pergunta se estamos prontos para atravessá-las. Veja a vida de José. Ele recebeu sonhos cedo, mas o cumprimento veio depois de prisões, injustiças e anos de espera. Se José tivesse sido promovido antes do processo, talvez não teria maturidade para governar. O tempo que parecia cruel estava formando capacidade interna. A demora não era ausência de promessa, era preparação para carregá-la. Talvez você esteja olhando apenas para o relógio, enquanto Deus olha para a estrutura. Você pensa, já passou da hora. Deus pensa, ainda estou fortalecendo áreas invisíveis. Você diz, nada acontece. Deus responde, muita coisa está acontecendo onde você não vê. A comparação também piora a espera. Quando você mede sua jornada pela velocidade dos outros, perde paz rapidamente. Cada pessoa carrega histórias, chamadas e processos diferentes. O que para alguém veio em 6 meses, para você pode vir em 6 anos, e ainda assim será perfeito no propósito divino. Não use calendários alheios para julgar a sua caminhada. Abacuque 2:3 ensina que a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Essa palavra confronta a ansiedade moderna. O que Deus prometeu não depende da sua pressa para existir. Depende do tempo certo para se manifestar. Há pessoas pedindo colheita enquanto rejeitam raízes. Querem exposição sem profundidade. Querem bênção sem transformação. Querem chegada sem travessia. Porém, Deus ama tanto você que prefere fazê-lo esperar do que entregá-lo despreparado a algo que poderia destruí-lo. Talvez o tempo atual esteja ensinando paciência, fé estável, domínio próprio e dependência de Deus. Virtudes que não nascem em atalhos. O atraso aparente pode estar impedindo dores futuras. A porta fechada de hoje pode evitar a queda de amanhã. Não interprete a demora como esquecimento. O relógio de Deus não está quebrado. Ele apenas não corre pela ansiedade humana. Quando o momento certo chegar, aquilo que parecia distante pode acontecer com velocidade surpreendente. E no próximo capítulo, você vai descobrir como certos sofrimentos não vieram apenas para doer, mas para limpar áreas profundas do coração que precisavam ser restauradas. O sofrimento que limpa o coração. Nem toda sujeira da alma é visível. Há pessoas bem vestidas por fora e feridas por dentro. Há sorrisos externos escondendo amargura interna.
Há rotinas organizadas carregando inveja silenciosa, ressentimento antigo, orgulho disfarçado, desejos desordenados e dores nunca resolvidas. O problema é que muita coisa no coração só aparece quando a vida aperta. Enquanto tudo está confortável, certas impurezas ficam escondidas. Quando o sofrimento chega, o interior se manifesta. É por isso que algumas fases difíceis revelam reações que a própria pessoa não imaginava possuir. Uma perda mostra apego excessivo. Uma frustração expõe impaciência. A demora revela ansiedade profunda. A rejeição traz à tona carência antiga. A prosperidade de outros pode despertar comparação e inveja. O sofrimento não cria necessariamente tudo isso. Muitas vezes, apenas revela o que já estava guardado em silêncio. Isso pode parecer duro, mas também é misericórdia. Porque aquilo que permanecia escondido continua governando a vida sem ser tratado. Quando Deus permite que certas áreas apareçam, Ele não está humilhando você. Está abrindo caminho para a cura. O Senhor não expõe para destruir. Ele revela para restaurar. Salmos 139, 23, 24 registra uma oração profunda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja a maturidade dessa oração. O salmista não pediu apenas bênçãos, pediu exame interior. Há momentos em que o maior milagre não é mudar o cenário, mas purificar o coração que reage ao cenário. Talvez você esteja em uma fase onde Deus está limpando emoções antigas, mágoas acumuladas que se tornaram peso, palavras recebidas no passado que viraram identidade falsa, desejos errados que pareciam normais, dependências emocionais que ocupavam o lugar da confiança em Deus. O sofrimento, quando entregue nas mãos do Senhor, pode funcionar como fogo que remove impurezas. Malaquias 3:3 descreve Deus como ourives que purifica a prata. O metal precioso passa pelo fogo, não para perder valor, mas para revelar valor. As impurezas sobem à superfície e são retiradas. Assim também acontece com a alma. Processos intensos fazem subir o que estava escondido para que seja removido. Muitos querem paz sem limpeza interior. Querem relacionamentos saudáveis mantendo orgulho intacto. Querem leveza carregando ressentimento secreto. Querem avanço espiritual nutrindo pensamentos tóxicos. Deus ama demais para permitir crescimento superficial. Ele trabalha primeiro no centro da pessoa. Talvez você tenha percebido ultimamente reações que não gostou em si mesmo. Irritação fácil, tristeza constante, ciúme, medo, revolta. Em vez de apenas se condenar, pergunte: o que Deus está tentando tratar em mim? A culpa paralisa. O discernimento transforma. Ezequiel 36:26 traz uma promessa poderosa. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Deus não apenas melhora comportamentos, Ele renova o interior. Há mudanças que disciplina externa não produz, mas a presença de Deus sim. Use este tempo para orar com sinceridade. Confesse o que precisa ser curado. Perdoe quem ainda ocupa espaço indevido na sua mente. Solte comparações. Entregue culpas. Permita que Deus remova o que já não combina com a próxima estação da sua vida. Porque um coração limpo suporta bênçãos sem se corromper. Um coração curado ama sem manipular. Um coração tratado descansa sem depender do controle. E no próximo capítulo, você vai entender como vencer a guerra invisível que acontece na mente durante a prova. A guerra na mente durante a prova. Muitas pessoas pensam que a maior batalha do sofrimento acontece nas circunstâncias externas. Imaginam que o problema principal está no dinheiro que falta, na porta que fechou, na doença que apareceu, no relacionamento que terminou ou na resposta que não chegou. Mas em muitos casos a luta mais intensa acontece dentro da mente, porque antes de uma pessoa desistir por fora, quase sempre ela foi atacada por dentro. É na mente que nascem perguntas perigosas. Deus me esqueceu? Nada vai mudar? Eu não vou conseguir? Minha vida acabou? Por que todos avançam menos eu? Será que ainda vale a pena continuar? Esses pensamentos, quando repetidos por tempo demais, começam a parecer verdade. E é exatamente assim que a batalha se torna pesada.
nem sempre pelo que está acontecendo, mas pela interpretação do que está acontecendo. A prova não vem sozinha. Muitas vezes ela vem acompanhada de confusão mental, ansiedade, medo e pensamentos extremos. O inimigo sabe que, se dominar a forma como você pensa, conseguirá enfraquecer a forma como você reage. Por isso, tantas pessoas ainda têm recursos ao redor, mas perderam esperança dentro. Ainda têm portas possíveis, mas se sentem derrotadas por antecipação. Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que Deus não fala apenas de mudar circunstâncias. Ele fala de renovar a mente. Isso revela que transformação espiritual passa pela forma de pensar. Uma mente intoxicada interpreta tudo como derrota. Uma mente renovada enxerga oportunidades até em tempos difíceis. Veja Davi em 1 Samuel 30. Após perder tudo em Ziclag, o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor. Antes de recuperar o que havia sido levado, Davi precisou vencer a batalha interna. Se ele afundasse emocionalmente, não teria forças para agir externamente. O mesmo princípio vale hoje. Muitas vitórias externas começam com posicionamentos internos. Talvez sua mente esteja cansada de lutar. Pensamentos repetitivos, medo do futuro, lembranças dolorosas, sensação de incapacidade. Isso é real e pesa. Mas você não precisa aceitar toda a voz interna como verdade. Nem todo pensamento que chega merece permanência. Nem toda emoção precisa comandar decisões. 2 Coríntios 10:5 ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa examinar ideias, confrontar mentiras e submeter a mente à verdade de Deus. Quando surgir a frase, nada vai mudar, responda com a palavra. Quando vier eu não aguento mais, lembre-se de que Deus sustenta os cansados. Quando aparecer estou sozinho, recorde que o Senhor prometeu estar presente todos os dias. Também é importante entender que mente cansada precisa de cuidado. Às vezes a pessoa ora, mas continua alimentando o excesso de notícias ruins, comparações constantes, conversas tóxicas e ambientes que drenam paz. Não espere clareza mental consumindo confusão diariamente. Proteja seus olhos, seus ouvidos e seu tempo. Ore. Leia a palavra em voz alta. Anote promessas bíblicas. Respire antes de reagir. Fale menos com a ansiedade e mais com Deus. A mente aprende novos caminhos quando é treinada na verdade. Talvez a guerra atual não seja para destruir você, mas para ensinar como vencer batalhas internas que antes dominavam sua vida. Quem aprende a governar pensamentos durante a prova sai mais forte para qualquer próxima estação. E no próximo capítulo, você vai entender por que aquilo que você perdeu não teve poder para definir sua história e como Deus pode transformar perdas em novos começos. O que você perdeu não definiu sua história. Existem perdas que parecem arrancar o chão. Quando algo importante sai da nossa vida, a sensação inicial é de vazio. Pode ser um relacionamento que terminou, uma oportunidade que não aconteceu, recursos financeiros que desapareceram, uma amizade rompida, uma fase boa que acabou ou até sonhos que pareciam certos e de repente se desfizeram. Nesses momentos, muita gente conclui rapidamente: minha história acabou aqui. Mas isso não é verdade. O que você perdeu pode ter marcado um capítulo, porém não tem autoridade para definir o livro inteiro. Há pessoas vivendo presas a algo que já passou. O corpo está no presente, mas a mente continua no dia da perda. Revivem conversas, imaginam cenários diferentes, carregam culpas antigas e repetem a mesma pergunta: e se aquilo não tivesse acontecido? O problema é que, enquanto a alma tenta voltar para trás, o futuro fica esperando adiante. A perda dói porque normalmente ela atinge expectativas. Não perdemos apenas coisas ou pessoas. Perdemos planos, imagens mentais, cronogramas e versões da vida que acreditávamos que existiriam. Por isso, o sofrimento pode ser tão intenso. Nem sempre choramos somente o que foi embora. Choramos também o que imaginávamos viver. Mas existe uma verdade libertadora. Deus não depende do que saiu para cumprir o que prometeu.
O Senhor não fica sem recursos porque uma porta fechou. Não perde poder porque alguém foi embora. Não fica sem caminhos porque você foi rejeitado em algum lugar. Quando algo termina na terra, Deus continua soberano no céu. Joel 2:25 traz uma promessa impactante. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Observe que Deus fala de anos, tempo e perdas acumuladas. Isso significa que Ele sabe restaurar áreas que pareciam irrecuperáveis. A restituição de Vinanem sempre devolve exatamente o que saiu, mas frequentemente entrega algo mais maduro, saudável e alinhado. Veja Jó. Ele perdeu bens, filhos, saúde e estabilidade. Aos olhos humanos, sua história parecia encerrada em ruínas. Porém, Jó 42 mostra que Deus mudou sua sorte e lhe deu ainda mais. A perda foi real, a dor foi profunda, mas o final não foi determinado pelo que ele perdeu e sim pelo que Deus fez depois. Talvez você esteja medindo sua vida pelo que saiu. Você diz: perdi tempo demais, perdi oportunidades demais, perdi pessoas importantes demais. Mas o céu pergunta: e tudo o que ainda pode nascer daqui para frente? Há sementes que só são plantadas em terras remexidas pela dor. Há maturidades que só surgem depois de perdas. Há discernimentos que só aparecem quando algo acaba. Também existe algo que você precisa ouvir. Nem toda perda é prejuízo. Algumas perdas libertam. Perder certas pessoas evita destruição emocional. Perder determinados ambientes salva seu futuro. Perder falsas identidades abre espaço para quem você realmente é. Perder controle ensina dependência de Deus. Romanos 8:28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todas as coisas são boas, mas Deus faz cooperarem para o bem. Inclusive perdas, inclusive dores, inclusive capítulos que você não teria escolhido. Pare de chamar de fim aquilo que pode ser transição. Pare de idolatrar o que saiu a ponto de não perceber o que está chegando. Há pessoas tão ocupadas lamentando portas antigas que não notam novas oportunidades batendo à frente. Seu valor não saiu com aquilo que você perdeu. Seu propósito não foi cancelado. Sua identidade não terminou naquele capítulo. E no próximo capítulo, você vai descobrir como feridas profundas podem se transformar em autoridade espiritual e força para levantar outras vidas. Feridas que se transformam em autoridade. Ninguém pede para ser ferido. Ninguém acorda desejando passar por perdas, traições, humilhações ou temporadas de profunda dor. Quando o sofrimento chega, a reação natural é querer apenas que ele termine. Isso é humano. Mas existe algo que muitos só entendem depois de atravessar o processo. Algumas feridas, quando entregues nas mãos de Deus, deixam de ser apenas marcas e se tornam autoridade. Autoridade não nasce apenas de títulos, posição ou aparência. Existe uma autoridade que vem da experiência. É a força silenciosa de quem já chorou e continuou de pé. É a maturidade de quem foi testado e não se quebrou completamente. É o discernimento de quem já passou pelo vale e aprendeu a reconhecer caminhos seguros. Pessoas assim falam diferente, aconselham diferente, oram diferente. Porque não falam só de teoria, falam de travessia. Há conselhos que parecem bonitos, mas não alcançam profundidade porque nunca passaram pela dor real. Por outro lado, uma frase simples dita por alguém que já sofreu pode curar mais do que longos discursos. Quem venceu batalhas internas carrega peso espiritual nas palavras. Quem já enfrentou noites escuras consegue acender esperança em outros. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Veja a lógica divina. O consolo recebido se torna ferramenta de cura para outras pessoas. Aquilo que quase destruiu você pode se tornar ponte para levantar alguém. Talvez hoje você esteja olhando para suas feridas apenas como lembranças dolorosas. Uma rejeição antiga, uma injustiça que marcou, uma perda que mudou tudo, um período em que ninguém acreditou em você. Mas, e se essas experiências estiverem formando em você
sensibilidade, discernimento e compaixão que jamais nasceriam em uma vida sem lutas. Veja José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido, acusado injustamente e esquecido na prisão. Essas feridas poderiam tê-lo tornado amargo. Em vez disso, Deus transformou dor em sabedoria. Quando chegou o tempo de governar, José não tinha apenas capacidade administrativa, tinha maturidade emocional para lidar com pessoas, escassez e poder sem se corromper. Existem pessoas que recebem posição sem processo e se perdem rápido. Mas quem foi tratado na dor costuma valorizar mais, ouvir mais e agir com mais equilíbrio. A ferida curada gera humildade. A ferida tratada gera empatia. A ferida vencida gera autoridade. Isso não significa romantizar sofrimento. A dor machuca e precisa ser reconhecida. Há memórias que exigem cura profunda. Há traumas que precisam de oração, acompanhamento e restauração gradual. Porém, não aceite a mentira de que sua dor só serviu para machucar. Deus sabe reciclar lágrimas em propósito. Salmo 147:3 afirma que Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. O Senhor não ignora feridas, Ele trata. E aquilo que Ele trata deixa de ser prisão. Torna-se testemunho. Talvez no futuro alguém sobreviva, porque ouviu sua história. Talvez uma pessoa encontre esperança ao ver que você venceu o que parecia impossível. Talvez sua maior autoridade não venha do que conquistou, mas do que superou. Por isso, não esconda para sempre o que Deus quer curar. Não transforme marcas em identidade permanente. Entregue tudo ao Senhor. Quando Deus toca uma ferida, ela perde veneno e ganha propósito. E no próximo capítulo você vai entender algo poderoso. Porque há fases em que nada muda por fora, mas transformações gigantescas estão acontecendo dentro de você. Quando nada muda por fora, mas tudo muda por dentro. Uma das fases mais difíceis da caminhada com Deus é quando você olha ao redor e parece que nada aconteceu. A mesma rotina continua, os mesmos desafios ainda existem. Algumas portas permanecem fechadas, certas respostas ainda não chegaram. O cenário externo quase não mostra sinais de mudança. E justamente aí nasce a frustração de muitos. Estou orando, buscando, tentando permanecer fiel, mas nada muda. Esse sentimento é compreensível, porém nem sempre verdadeiro. Porque existem temporadas em que as maiores transformações não acontecem fora, acontecem dentro. O problema é que mudanças internas costumam ser silenciosas. Não geram aplausos imediatos. Não impressionam quem olha de longe. Não aparecem em fotos nem em anúncios públicos. Mesmo assim, são profundas e decisivas. Talvez você ainda não percebeu, mas já não reage como antes. Coisas que destruíam sua paz hoje incomodam menos. Pessoas que controlavam suas emoções perderam força. Ambientes que antes seduziam agora já não atraem tanto. Impulsos antigos começaram a enfraquecer. Sua fome por Deus aumentou. Sua tolerância ao erro diminuiu. Sua sensibilidade espiritual está mais viva. Isso é mudança real. Muita gente mede crescimento apenas por resultados visíveis. Mais dinheiro, novas oportunidades, reconhecimento, relacionamentos restaurados, portas abertas. Tudo isso pode ter valor. Porém, Deus frequentemente começa por dentro. Porque se o exterior mudar antes do interior, a pessoa pode perder o que recebeu. O Senhor fortalece a estrutura antes de aumentar a responsabilidade. Lucas 17:21 registra uma verdade poderosa. O reino de Deus está dentro de vós. Isso revela que muitas obras divinas começam no interior humano. Paz começa dentro. Convicção começa dentro. Cura começa dentro. Direção começa dentro. Antes de mudar a paisagem, Deus trabalha o terreno da alma. Veja Davi. Antes de sentar no trono, ele passou por campos, cavernas e perseguições. Externamente, parecia distante da promessa. Internamente, estava sendo formado como rei. Aprendeu dependência, coragem, adoração e liderança no secreto. Quando a oportunidade chegou,
Já existia um rei por dentro antes de existir uma coroa por fora. Talvez você esteja esperando sinais externos, enquanto Deus celebra avanços internos. Você queria resposta rápida, mas ganhou discernimento. Queria mudança de cenário, mas recebeu maturidade. Queria livramento imediato, mas desenvolveu resistência espiritual. Queria portas abertas, mas aprendeu a não depender delas para manter a paz. 2 Coríntios 4,16 diz que, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renovar de dia em dia. Existe uma renovação diária acontecendo, mesmo quando o exterior parece parado. O céu trabalha em ritmos que os olhos naturais não percebem. Não despreze pequenas mudanças internas. Um pensamento mais saudável vale muito. Uma reação mais madura vale muito. Conseguir perdoar vale muito. Permanecer firme em dias difíceis vale muito. Resistir a velhos padrões vale muito. Tudo isso são sinais de que Deus está operando. Há pessoas que ganham coisas por fora e continuam vazias por dentro. Outras parecem lentas externamente, mas estão sendo preparadas para sustentar grandes temporadas futuras. Deus prefere profundidade à aparência. Talvez a sua maior virada já tenha começado, e você ainda não percebeu, porque ela iniciou no coração. Continue buscando. Continue obedecendo. Continue permanecendo. O exterior costuma refletir depois aquilo que o interior já recebeu. E no próximo capítulo, você vai mergulhar em uma promessa poderosa e entender a glória escondida por trás de Romanos 8:18. A glória escondida por trás de Romanos 8:18. Existem versículos que parecem simples à primeira leitura, mas carregam profundidades capazes de sustentar uma vida inteira. Romanos 8:18 é um deles. O apóstolo Paulo declara: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa não é uma frase bonita para momentos difíceis. É uma revelação espiritual poderosa para quem está atravessando dor. Observe primeiro que Paulo fala de sofrimentos reais. Ele não minimiza a luta. Não finge que a dor não existe. Não diz que quem tem fé nunca sofre. Pelo contrário, Paulo conhecia perseguições, prisões, perdas, rejeições e limitações. Ele falava como alguém que experimentou o peso da batalha. Isso torna a mensagem ainda mais forte. Quem sofreu de verdade afirmou que existe algo maior do que o sofrimento atual. Depois repare na expressão tempo presente. Isso mostra que a dor tem prazo. O sofrimento parece interminável quando estamos dentro dele, mas aos olhos de Deus ele pertence a uma estação, não à eternidade. O que hoje ocupa sua mente o dia inteiro não será sua realidade para sempre. O problema de muitos é transformar fases em identidade permanente. Deus chama de presente aquilo que você pensa que será definitivo. Mas a parte mais impactante está no contraste. Não podem ser comparados com a glória. Paulo não disse que seriam equilibrados, compensados ou igualados. Ele disse que nem podem ser comparados. Isso significa que o que Deus prepara ultrapassa em peso, valor e profundidade aquilo que hoje machuca você. Essa glória não se resume apenas ao céu futuro, embora também inclua a esperança eterna. A glória começa a se manifestar já no processo. Ela aparece em forma de caráter transformado, paz sobrenatural, autoridade espiritual, discernimento amadurecido, fé purificada e identidade fortalecida. Há pessoas que entram em lutas frágeis e saem delas irreconhecivelmente fortes. Tiago 1:3-4 ensina que a prova da fé produz perseverança, para que sejais perfeitos e completos. Veja o padrão bíblico. Deus não desperdiça sofrimento. O que fere no presente pode estar produzindo algo valioso no futuro. Talvez você esteja perguntando onde está essa glória. Talvez olhe para a própria vida e só enxergue cansaço, demora e lágrimas. Mas pense com sinceridade. Você não amadureceu? Não aprendeu a depender mais de Deus? Não começou a discernir melhor pessoas e ambientes? Não desenvolveu força que antes não tinha? Não percebeu que certas coisas já não dominam sua mente como dominavam antes?
parte da glória já começou dentro de você. Há outra expressão importante no texto, revelada em nós. Não apenas para nós, mas em nós. Isso significa que Deus está mais interessado em formar algo dentro de você do que apenas entregar algo fora de você. Pessoas pedem mudança externa. Deus, muitas vezes, responde com transformação interna. E quando o interior muda, o exterior encontra estrutura para permanecer. Veja José. A glória não começou quando ele chegou ao palácio. Começou quando sua alma não se corrompeu na prisão. Veja Jó. A glória não começou apenas na restituição final. Começou quando continuou reverenciando Deus em meio à perda. Talvez sua luta atual esteja escondendo um nascimento espiritual. O sofrimento grita, mas a glória cresce em silêncio. A dor faz barulho. A transformação trabalha no secreto. O processo pesa, mas prepara. Não adore a fase presente como se ela fosse a verdade final. Existe algo sendo revelado em você que o sofrimento não consegue impedir. E no próximo capítulo, você vai reconhecer sinais claros de que sua estação está mudando, mesmo que tudo ainda pareça lento. Os sinais de que sua estação está mudando. Muitas pessoas esperam mudanças grandiosas para acreditar que Deus está agindo. Querem sinais enormes, portas escancaradas, respostas imediatas, acontecimentos visíveis que não deixem dúvidas. Mas, na maioria das vezes, as transições de Deus começam de forma silenciosa. Antes de o cenário mudar, o interior muda. Antes de a colheita aparecer, a terra recebe sementes invisíveis. Antes de uma nova estação se manifestar por fora, pequenos sinais começam a surgir por dentro e ao redor. O primeiro sinal é que aquilo que antes dominava você começa a perder força. Medos antigos já não controlam tanto suas decisões. Certas opiniões deixam de definir seu valor. Vícios emocionais se enfraquecem. Pessoas que manipulavam sua paz já não têm o mesmo acesso. Isso pode parecer pequeno, mas é enorme. Quando correntes internas se rompem, mudanças externas ficam mais próximas. O segundo sinal é um santo desconforto com o lugar onde você está. Ambientes que antes pareciam normais começam a incomodar. Conversas vazias cansam. Rotinas sem propósito pesam. Pecados tolerados passam a gerar incômodo real. Isso não significa confusão. Muitas vezes significa crescimento. Quando Deus prepara uma nova estação, Ele também tira prazer daquilo que prenderia você na estação antiga. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova. Porventura não a percebeis? O texto mostra que o novo pode já estar começando antes mesmo de ser percebido. Há pessoas pedindo novidade enquanto ignoram os primeiros movimentos dela. O terceiro sinal é fome renovada pela presença de Deus. A pessoa passa a desejar mais oração, mais palavra, mais silêncio diante do Senhor, mais clareza espiritual. Isso acontece porque o céu prepara você para o que vem. Antes de enviar novas responsabilidades, Deus aumenta a profundidade. Antes de abrir portas maiores, fortalece relacionamento com Ele. O quarto sinal é separação natural. Algumas conexões enfraquecem sem esforço exagerado. Pessoas se afastam, ciclos encerram, lugares perdem sentido. Isso dói às vezes, mas também libera espaço. Nem todo mundo pode acompanhar a próxima fase da sua vida. Há vínculos que serviram para uma estação, não para todas. Veja Abraão. Para viver novas promessas, precisou sair da terra conhecida. Mudanças profundas quase sempre envolvem despedidas necessárias. O quinto sinal é paz em meio à incerteza. Nem tudo está resolvido, porém algo dentro de você se aquieta. O futuro ainda não está totalmente claro, mas o desespero diminui. Essa paz não vem das circunstâncias. Vem da presença de Deus, confirmando que Ele continua no controle. Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo o entendimento. Ela guarda mente e coração quando a lógica humana ainda não entende o processo. O sexto sinal é surgimento de oportunidades discretas. Conversas inesperadas, ideias novas, portas pequenas, contatos improváveis, convites simples. Muitos perdem grandes começos porque esperam anúncios grandiosos.
Deus frequentemente inicia com sementes, não com árvores prontas. Talvez você esteja vivendo vários desses sinais e ainda chamando tudo de fase parada. Talvez a estação já esteja mudando e você ainda olha apenas para o que falta. Nem sempre a transição chega com barulho. Às vezes chega com discernimento, paz, limpeza de relações e nova fome espiritual. Não despreze começos pequenos. Não confunda silêncio com estagnação. Não interprete processos lentos como ausência divina. O inverno não dura para sempre. Há movimentos invisíveis preparando a primavera. E no próximo capítulo chegaremos ao encerramento desta jornada com uma verdade poderosa. Depois da noite, sempre vem o dia. Depois da noite, vem o dia. Se você chegou até aqui, talvez seja porque existe uma dor que ainda pesa no seu coração. Talvez esta mensagem encontrou você em um momento em que ninguém imagina o que está acontecendo dentro da sua alma. Há pessoas que olham para você e enxergam normalidade, mas Deus enxerga o esforço que tem sido necessário para continuar. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as orações que ficaram presas na garganta. Ele sabe quantas vezes você quis parar e, mesmo sem forças, seguiu em frente. Durante toda esta caminhada, uma verdade ficou clara. O sofrimento não é o capítulo final. A dor fala alto, mas não fala por último. A noite parece longa enquanto estamos dentro dela, mas nenhuma noite consegue impedir o amanhecer. O tempo escuro não é eterno. Há limites estabelecidos por Deus até para fases difíceis. Salmos 35 declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perceba que a Bíblia não nega o choro. Ele existe. Às vezes dura mais do que gostaríamos. Às vezes parece interminável. Porém, a palavra também afirma que a alegria vem. Não talvez venha. Não quem sabe venha. Vem. Existe um amanhã preparado por Deus que a dor atual não consegue cancelar. Talvez você tenha pensado que perdeu tempo demais. Talvez ache que envelheceu dentro da luta. Talvez imagine que já não restam forças para recomeçar. Mas Deus é especialista em restaurar pessoas cansadas, reacender esperança apagada e abrir caminhos onde parecia não haver saída. Veja Lázaro em João 11. Quando Jesus chegou, muitos pensavam que era tarde demais. O cenário já cheirava a fim. A lógica humana dizia, acabou. Mas o que parecia encerrado tornou-se palco de milagre. Isso revela algo poderoso. Quando os homens decretam limite, Deus ainda pode começar. Talvez sua mente tenha interpretado demora como abandono. Talvez confundiu silêncio com ausência. Talvez pensou que Deus esqueceu seu nome. Mas o Senhor trabalha em tempos invisíveis. Enquanto você chorava, Ele sustentava. Enquanto você não entendia, Ele organizava. Enquanto tudo parecia parado, algo era preparado. Isaías 40:31 afirma que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que a espera com Deus não termina em desgaste permanente, termina em renovação. Quem espera apenas nas circunstâncias se desespera. Quem espera no Senhor recebe novas forças para continuar. Talvez hoje você não precise de todas as respostas. Talvez precise apenas dar mais um passo, mais uma oração, mais um dia fiel, mais uma decisão de não desistir. Grandes viradas às vezes começam com pequenos atos de perseverança. Olhe para trás por um instante. Você já venceu dias que achou que não suportaria. Já atravessou noites que pareciam finais. Já superou dores que pensou que o destruiriam. O mesmo Deus que sustentou você até aqui não perderá controle agora. Então receba esta verdade no coração. Depois da noite vem o dia. Depois da prova vem crescimento. Depois da lágrima vem consolo. Depois da poda vem fruto. Depois do vale vem testemunho. Depois do silêncio virá entendimento no tempo certo. Não entregue sua história para a fase atual. Não chame de fim aquilo que Deus ainda está escrevendo. Ainda existe capítulo pela frente. Ainda existe cura pela frente. Ainda existe alegria pela frente.
ainda existe propósito pela frente. Se esta mensagem falou com você, permaneça firme. O amanhecer pode estar mais perto do que imagina. Amém.